Olá, muito bom dia para você, feliz sexta-feira, mais um dia, mais uma oportunidade abençoada que nós temos para fazer deste dia o melhor dia das nossas vidas até então, porque é o que nós sempre falamos, né? Tudo que nós temos é o agora, é o hoje, então decida todos os dias crescer um pouco mais na santidade, na disciplina, no compromisso com as coisas certas. Então, prioriza Deus, comece o seu dia muito bem, orando, agradecendo, declarando, abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos, assistindo aos programas, lendo a palavra, ou seja, se preparando para sair, para enfrentar os desafios com a mente firme, com a mente focada, com a atitude certa, em nome de Jesus. Ok? Eu quero ler para você aqui a nossa palavra de hoje, que está em Juízes 9, do 7 ao 15, que diz assim, olha só, essa palavra, ela é muito emblemática, muito simbólica para os nossos dias. Olha só. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha que loucura, né? As árvores queriam um rei, né? As árvores foram na figueira, foram na videira, foram na oliveira. Assim, venha, vocês são árvores nobres, né? Vocês têm uma utilidade, vocês têm, né, uma capacidade para nos governar. Venha. E cada um com o seu egoísmo, cada um cuidando da sua própria vida, dos seus próprios interesses, né? Deveria eu renunciar para fazer isso, para fazer aquilo, né? Exatamente isso. Quando o justo não se posiciona, quem se posiciona muito bem? O espinheiro. O espinheiro fala, né? Venham à minha sombra. Você já viu alguma árvore cheia de espinho ter sombra? Não, espinho é espinho, não é folha. E aí ele fala, quem não fizer isso vai sair fogo e vai consumir tudo. Até os cedros, né? Que é uma árvore espetacular. Até o cedro do Líbano, que é uma árvore enorme. Ou seja, o ímpio, ele é ímpio. Mas por que o ímpio ocupa espaço? Porque o justo se omitiu. Nós vivemos um tempo exatamente isso. Não existe vácuo na vida, na política, na sua casa, no mundo espiritual. Se o justo não se posiciona, se um pai, uma mãe não se posicionam dentro daquela casa, se não tem lá um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se nós não nos posicionarmos como autoridades, nós seremos dominados. Então, se você não se posiciona na sua família, se você não se posiciona no seu trabalho, se você não agarra suas oportunidades, se você não ocupa aquele espaço, aquele vácuo, né, de algo, de uma área que ninguém quer fazer, algo que ninguém quer colocar a mão, o professor esquerdista vai ocupar a mente do seu filho, o amigo malicioso, carnal, vai ocupar o espaço na sua casa, na sua mente, como uma influência na sua vida, né? Ou seja, se eu não me posiciono, alguém vai me posicionar. Se aquelas árvores nobres não se posicionaram, o espinheiro posicionou elas, porque o espinheiro dominou inclusive sobre aquelas. Olha só que loucura. A figueira, a oliveira, a videira não quiseram governar sobre as árvores, mas o espinheiro governou sobre elas. Tá vendo só? A gente vive exatamente isso. Quando o justo não se posiciona, lembra quando a gente ouvia muito isso, né?
Não, esse negócio de política dá muito trabalho, é muito difícil, eu não quero esse problema para a minha vida toda. E quem que nos domina hoje? Os espinheiros. E os espinheiros só sai fogo. O espinheiro, você chega perto e não tem nada para te oferecer, só espinho, só coisa ruim, só coisa difícil. Então, quando nós não nos posicionamos, nós somos posicionados. Então, o maior pecado das nossas vidas é o da omissão. A gente vê isso, inclusive, desde Adão e Eva. A Eva foi lá, foi pegar o fruto, mas ela entregou para o Adão. Adão não se posicionou. Adão não botou um limite naquilo. Adão, porque Deus tinha falado com Adão, e ele não se posicionou. E ele permitiu aquela tragédia na casa dele. Então, nós precisamos nos posicionar. O preço da omissão, o custo da omissão é altíssimo. Então nós não podemos ser omissos. Você está vendo seu filho desencaminhando? Corre, lê a Bíblia para ele, traz para perto, traz para a igreja, orem juntos, façam um culto doméstico, seja exemplo naquela vida, esteja presente. Senão, o influenciador é do YouTube, vai levar, o professor vai levar, as amizades vão levar. Se você não se posiciona no seu casamento, o diabo vai entrar, vai ter afastamento, esfriamento, vai entrar coisas erradas, pornografia. Por quê? Porque não tem quem está se posicionando aí. Se eu não encho a minha casa espiritual, se eu não encho a minha casa física da presença do Senhor, vai ser o diabo que vai dominar este lugar, vai ser o diabo, as influências diabólicas que vão dominar este lugar. Então vamos nos levantar, vamos acordar, vamos encher a nossa mente da coisa certa. Vamos nos posicionar no nosso trabalho. Você está vendo coisas erradas lá? Entra mais, assuma mais, tenha a força, a ousadia, o caráter para ocupar uma situação e não deixar aquilo, não é da minha conta, tudo é da nossa conta. Tudo é da nossa conta. Quando a gente vê uma situação dando errado, quando a gente vê a cidade feia, ou lembra na época dos orelhões, tudo quebrado, né? Não é meu, tudo é nosso. Tudo é nosso. Você vê lá alguém fazendo alguma coisa errada, você não vai deixar estragar seu carro. Você vê alguém pichando o muro da sua casa, você não vai gostar, você não vai querer, você não vai deixar, né? Mas muitas coisas a gente vai vendo na vida dos outros e a gente não se posiciona. Isso aí não tem problema. É lá longe. É na vida do outro. Não, aquilo lá vai chegar até você. Porque quando a gente não se posiciona, aquilo vai ganhando espaço. Aquilo vai ganhando força. Aquilo vai ganhando influência. Olha as redes sociais. Olha a mídia. Olha tantas famílias. Olha tantas igrejas. As influências diabólicas que já dominaram esses lugares. Por quê? Porque os líderes não se posicionaram. Não quiseram problemas, estão vivendo problemas. Não quiseram confronto, estão vivendo problemas. Não quiseram incomodar ninguém, agora estão sendo incomodados. Veja como é que está tudo aí. A política, o reflexo, a sociedade, essa bagunça toda, é reflexo do quê? Do justo que não se posicionou. Daquele que sabia o que tinha que fazer, mas ficou com medo, não queria ser criticado, não queria ser atacado. Pois é. Quem tenta agradar todo mundo, desagrada todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Eu vou ter a pretensão de achar que eu posso agradar todo mundo, que eu consiga agradar todo mundo? Não. Se eu tento agradar todo mundo, não ter problema com ninguém, eu vou ter problema na minha cara. Como a bispa fala, vai estourar na sua cara. Isso você não quer fazer agora? Vai estourar na sua cara, vai voltar contra você aquela situação. Então, levanta. Qual que é a questão que você está vendo? Você está aí parado, só contemplando a tragédia. Está vendo que o negócio está indo para o fundo do poço, vai para o buraco. Eu estou aqui só olhando, não quero problema, não quero falar, não quero incomodar. Lembra disso. Conflito que não é resolvido é conflito multiplicado. Você não quer resolver isso na hora, você vai ver aquilo pior. Você não quer tratar uma situação no seu casamento porque você não quer briga, não quer problema, aquilo vai potencializar. Porque uma falta de posicionamento sua é um ganho de território do inimigo. Então, se você não se posiciona no seu trabalho, você está perdendo território. Nada fica como está. Se eu não ocupo o meu lugar, alguém está ocupando o meu lugar. Se eu não ocupo o território na minha casa, eu estou perdendo território na minha casa.
eu estou perdendo influência, eu estou perdendo credibilidade. Então, você buscar a paz não é você virar uma planta, não incomoda ninguém, não fala nada. Não, buscar a paz é você lidar. Tem alguma paz que não vem depois de uma guerra? Então nós precisamos lidar com as coisas. Para ter paz, veja na Bíblia. Para ter paz precisou de guerra. Então antes de ficar bom, o negócio fica ruim. Você não vai fazer uma reforma no seu banheiro para ficar bonito? Você deixa ele feio. Você quebra tudo, você deixa ele aquele pó, aquela sujeira, para depois ficar bom. Então a gente precisa lidar com as situações para que elas fiquem melhores, para que elas sejam mudadas. Simplesmente ficar contemplando lá a situação não muda a situação. Mas agindo, botando força, a fé sem obras ela é morta. Então, eu vou ficar orando. Ok, ora bastante, tá certo. Agora atitude. Qual a atitude que eu estou tendo? Qual o posicionamento que eu estou tendo? Qual a firmeza de caráter? Como um homem de Deus, um posicionamento firme que eu estou tendo? Então, vamos nos posicionar. Senão o espinheiro vai dominar a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, e aí depois não adianta reclamar. Que é o que a gente está vendo hoje em dia. O espinheiro ganhou o território, ganhou as mentes, os corações, todas as áreas praticamente da sociedade. Por quê? Porque a oliveira, a videira e a figueira acharam que era demais, eram egoístas. Eu vou cuidar da minha vida. Pois é, agora o espinheiro está cuidando da sua vida também. Então, vamos nos levantar como autoridades em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai querido, e mais uma vez nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelas oportunidades, e eu peço, Senhor querido, que cada pessoa, meu Pai, com uma palavra como essa, que venha se despertar, meu Pai, porque por conta das omissões é que muitas coisas entraram, muitas coisas foram arruinadas, destruídas, por conta de que líderes, homens e mulheres de Deus não se posicionaram, foram medrosos, covardes e passivos, mas que haja, meu Pai, um levantar de cada um de nós, para que possamos ocupar o nosso lugar, fazendo o que deve ser feito, nos preocupar com aquilo que deve ser importante, não negligenciar as pequenas coisas, meu Pai, para que o espinheiro não domine sobre as nossas vidas mais, mas nós vamos governar, nós vamos dominar, nós vamos tomar as decisões corretas, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, que cada um tome consciência e coloque força nas mudanças em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.